No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime, e a orla do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E um falava ao outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os batentes das portas estremeceram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, eu estou perdido, porque sendo homem de lábios imundos, outra tradução diz lábios impuros, e habitando em meio a um povo de lábios imundos, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou por cima de mim um dos serafins, tendo em sua mão uma brasa acesa, tomada do altar com uma tenaz, e tocando com ela minha boca disse: eis que isto tocou teus lábios, e é retirada a tua culpa, e expiado o teu pecado. Depois ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem irá por nós? Então respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Pode se assentar, vamos desfrutar da palavra do Senhor. O profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, o profeta Isaías, ele integra dentro dos profetas, nós temos 2 divisões, profeta menores e profeta maiores. Isaías, ele integra a categoria de profetas maiores juntamente com Jeremias, Daniel, Ezequiel, simplesmente pelo fato que eles escreveram mais volume na Bíblia. Não era que os demais são menos importantes que os maiores, não, é simplesmente porque a categoria dos menores, que são 12, dentro deles Sofonias, Obadias, Jonas, eles escreveram em menor volume na Bíblia. Então Isaías, conhecido como profeta messiânico, por quê? Porque foi ele que mais falou do Messias, do Cristo do Senhor. No Antigo Testamento não tem ninguém que fale mais daquele que viria, daquele que se manifestaria, do que o profeta Isaías. O profeta Isaías, filho de Amós, vindo de uma linhagem real, ele então no capítulo 6, eu quero falar com vocês nessa noite dessa passagem. A Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu a glória de Deus, ele viu o Senhor. Interessante que acontece algo na vida do profeta que mudou toda a história da sua vida. Algo acontece na vida do profeta que mudou o rumo do seu ministério. Algo acontece na vida do profeta Isaías que mudou totalmente a sua visão da parte de Deus. Porque uma coisa é você saber de Deus, curandeiro sabe de Deus, espírita sabe de Deus, feiticeiro sabe de Deus, pessoas que nunca conheceram Deus sabem de Deus, mas tem pouca gente que conhece a Deus. Há uma diferença muito grande você conhecer de Deus e você conhecer a Deus verdadeiramente. Isaías, ele conhecia de Deus, ele sabia, porque tem 2 maneiras de você conhecer e servir a Deus. Uma das maneiras é da forma teórica, você sabe que Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é fiel, você sabe, é a forma teórica que nós conhecemos. Mas Deus, ele deseja uma igreja que pratique, que saiba, que conheça o Deus que realmente ele pode fazer algo por nós. O profeta Isaías disse que no ano que o rei Uzias morreu, algo acontece na vida do profeta Isaías que mudou totalmente a sua visão. Ele tem algo na sua vida, ele acontece uma perca na sua vida, porque o rei Uzias era parente muito próximo do profeta Isaías. Então ele teve uma perda familiar na sua vida, ele teve uma perda sentimental na sua vida. Então no ano que o rei Uzias morreu, a vida de
de Isaías estava batida, a vida de Isaías estava triste, a vida de Isaías ela estava desconsolada. E no ano que o rei Uzias morreu, ele viu a glória de Deus na sua vida. E isso me traz a revelação, a iluminação da palavra de Deus, e eu me leva a pensar que quando você pensa que você perde, que quando você pensa que você perdeu alguma coisa na tua vida, é Deus te ensinando, te mostrando e te levando a uma profundidade maior na sua presença. Porque quando nós pensamos que nós perdemos alguma coisa, parece que o teto vai desabar. Quando nós pensamos que perdemos algo, parece que a sociedade toda está contra nós. Nós nos sentimos injustificados pela sociedade. Quando nós perdemos alguma coisa, nós pensamos que só nós perdemos, que ninguém mais perde a não ser nós. Mas Deus nesta noite está te dizendo, essa perca que você sofreu, essa perca que você está pensando que você sofreu, é para mim te levar mais profundo na minha presença, é para mim te levar mais profundo na minha presença, é para você me conhecer mais um pouquinho nessa noite, é para você saber que eu sou Deus na tua vida. Glórias a Deus para sempre. No ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Interessante é que quando eu analiso a Bíblia, nós vemos que quando as pessoas perdem alguma coisa, é Deus tentando fazer com que elas ganhem, porque perder com Deus não existe. Com Deus é ganho, é vitória garantida, é alegria, é bênção na presença do Senhor. Interessante é que quando eu lembro de um homem chamado Pedro, quando Pedro ele sai para pescar, ele sabia o lugar certo. Pedro sabia o local certo. Pedro sabia o local onde ele teria que jogar aquela rede. Pedro sabia o local onde que teria que jogar aquela, sabia tudo. E aquela noite Pedro sai para pescar. Você conhece a história. A Bíblia diz que Pedro não pegou nada, não pescou nada. E quando ele volta triste, desconsolado, porque era isso o sustento de Pedro. Quem sustentava a sua casa, a sua família, a sua sogra, era a pescaria, era o peixe. Então quando ele voltou, sem o seu sustento, sem aquilo que daria para ele o mantimento, Pedro se sentiu triste. Pedro pensou que teria perdido. Pedro pensou que o mundo estava contra ele. Pedro pensou que o rei Poseidon estava contra ele, irmão. Não pegou nenhum peixe. Então, quanta coisa Pedro pensou desde lá até a beira da praia. Pedro disse, perdi tudo hoje. Hoje não ganhei nada. Hoje minha vida está desconsolada. Hoje minha vida está triste. Mal ele sabia que na praia, lá na beira da praia, estava vindo alguém que ia escolher a sua vida para pescar homens na terra. Pedro pensou que tinha perdido tudo. E eu dou risada, irmão, quando leio a Bíblia no capítulo 5 do Evangelho de Jesus, segundo Lucas. A Bíblia diz que Pedro estava lavando as redes. E eu dou risada porque digo, como ele pode estar lavando rede, pastor? Ele não pegou um peixe. A rede dele nem cheirava lambari, irmão. Não pegou nenhum peixe naquela noite. E ele estava lavando a rede. Lavar não sei para quê. Ele podia enrolar a rede, jogar no barco e estava tudo certo. E Jesus está vindo na praia, irmão, andando com seus discípulos. E disse assim, vamos procurar um barco para a gente usar. Mas esse barco, ele precisa estar vazio. Esse barco que nós vamos usar, ele precisa estar vazio. Ele não pode ter nenhuma faísquinha do mundo. Ele não pode ter nenhuma faísquinha do orgulho. Ele não pode ter nenhuma faísquinha do egoísmo. Ele não pode ter nada, de cheiro de nada. E Jesus está andando, esse aqui está cheio. Esse aqui está cheio. Esse aqui está cheio. Daqui a pouco ele se depara com o barco de Pedro. Ele disse, esse barco que eu vou usar neste dia, esse barco vazio que eu vou utilizar nesta noite. Jesus está olhando para a tua vida e procurando alguém que se habilite para ele e diga, Senhor, pode usar o meu barco que ele está vazio, Senhor. Pode usar o meu barco que não cheira nada, Senhor. Pode entrar com sua presença, Senhor, que o meu barco está vazio. Pode usar da maneira que o Senhor quiser, porque o meu barco está disponibilidade para o Senhor. Jesus disse, Pedro, me presta seu barco. Jesus se retira e começa a falar à multidão. E quando Jesus falava à multidão, milagres aconteciam.
Quando Jesus falava à multidão, casamentos eram restaurados. Quando Jesus falava à multidão, vidas eram edificadas. Pessoas recebiam a cura quando Jesus ministrava naquela multidão. E alguém poderia perguntar e dizer: olha, de onde está saindo esses milagres? De onde está saindo essas curas? De onde está saindo essas libertações? Alguém disse: olha, é do barco de Pedro que está saindo tudo aquilo. É do barco de Pedro que está saindo tudo aquilo. Quando nós disponibilizamos o nosso barco na presença de Jesus, Ele entra e faz morada na tua vida, e milagres acontecem. Você se transforma no canal de bênção para as famílias que precisam da palavra de Jesus. É melhor, sempre eu digo, o seu barco está vazio, cheio da presença de Jesus, que seu barco está lotado de peixe e sem a presença de Jesus. Posso ouvir glória a Deus? Jesus atendeu a multidão. Ele disse: Pedro, vem cá, filho, me leva ao lugar que você fracassou, me leva no lugar que você não pegou nada. A Bíblia diz: Jesus subiu no barco e Pedro foi junto. E eu fico imaginando Pedro remando e Jesus em pé. Vai lá, meu filho, me leva no lugar que você não pegou nada. E lá está indo Pedro com Jesus. Pedro disse: Senhor, foi aqui. Jesus disse: então lança a rede agora. Senhor, a noite inteira nós trabalhamos. Aí ficou legal. A noite inteira nós pescamos e não pegamos nada. Lança a rede agora. Pela tua palavra, nós lançaremos as redes. Lançar a rede, irmão. Eu não sei de onde veio tanto peixe, mas a rede daquele homem quase estourava, que eles tiveram que assobiar para Tiago: venha cá, nos ajude, porque era tão grande a quantidade de peixe que tinha lá. Irmão, aonde você pensa que você fracassou, aonde que você pensa que você perdeu, aonde você pensa que não tem vitória, nesta noite, Jesus, Ele te pega pelo braço e te leva no lugar aonde você perdeu, para te demonstrar que com Ele você ganha, que com Ele você vence, que com Ele você é mais do que vencedor, em nome de Jesus. Isaías, voltando ao texto, Isaías, capítulo 6, a Bíblia disse que no ano que o rei Uzias morreu, eu vi a glória do Senhor. Interessante que esse culto era um culto normal, como todos os cultos. Esse culto que Isaías estava entrando era um culto que não aconteceria nada de estranho. Era um culto que ele sabia: o grupo de louvor vai cantar, o pastor vai falar de oferta e logo iremos ouvir a palavra. Isaías já estava planejando o culto dele na sua cabeça. Isaías estava planejando a liturgia do culto na cabeça. Mal ele sabia que quem planeja a liturgia do culto é o Espírito Santo de Deus. Mal ele sabia que estava esperando uma grande surpresa da parte de Deus naquele culto. Aquele culto mudaria a história de Isaías. Aquele culto mudaria a sua visão. Aquele culto mudaria o seu ministério, o seu chamado. Aquele culto que Deus estava preparando para ele mudaria a história da sua vida. Então não adianta nós sairmos da nossa casa e planejar o culto, porque não adianta. Não adianta nós sairmos da nossa casa e desenharmos o culto na nossa cabeça, porque isso com Deus não funciona. Glórias a Deus. Isaías disse: vou lá no culto, como todos os cultos, vou entrar lá. Isaías foi entrando no culto. E quando ele entrou, a Bíblia diz: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Isaías está entrando no culto. E lá estava todo o pessoal. Não estava ele sozinho no culto, tinha muita gente lá. E ele entrou no culto. Parece que ao templo saiu o teto, o céu se rasgou, e ele está vendo algo que ninguém estava vendo. Isaías está enxergando algo que ninguém estava enxergando. Isaías estava vendo algo que ninguém no culto estava vendo. Ele diz assim: eu estou vendo o Senhor assentado no alto e sublime trono.
Aleluia, glória a Deus. Um culto que era para ser mais um culto, se transformou num culto de marcação na vida do profeta Isaías. Isaías vai entrando e começa a enxergar. Isaías estava aqui embaixo, na terra, mas ele estava vendo as coisas de lá de cima. Porque tem duas coisas: uma, as coisas que Satanás quer que você veja; outra é as coisas que Deus quer que você veja. A que Satanás quer que você veja no culto é reparar como o irmão veio vestido, é reparar o cabelo da irmãzinha como veio, se ela fez chapinha, se ela fez cachinho, se ela fez disso. Isso quer que Satanás você enxergue no culto. Agora, o que Deus quer que você enxergue no culto é a sua glória, é a sua presença, é a visão que Ele pode te dar, é a revelação que Ele pode te dar, é a presença de Deus e a revelação de Deus. Deus quer que você enxergue algo diferente que o resto está enxergando. Isaías entra e começa a ver o que ninguém está vendo. Isaías começa a descrever, dizer: olha, eu estou vendo um alto e sublime trono, o Senhor assentado naquele lugar. Interessante, ele começa a descrever, diz: olha, acima deles haviam serafins. A única vez que aparece a palavra serafins na Bíblia é em esse capítulo aqui. Serafim significa seres cheios de fogo. Em nenhuma passagem da Bíblia você vai achar esta palavra. Você vai achar querubins, você vai achar anjos, você vai achar arcanjo, mas serafins, seres cheios de fogo, é só aqui, é só Isaías que viu os serafins, seres cheios de fogo. E esses seres cheios de fogo, Isaías disse: olha, eles estão voando com duas asas. Com duas asas eles cobrem os seus pés, e com duas asas eles cobrem o seu rosto. Irmão, imagina, seres cheios de fogo, mas eles poderiam ser seres cheios de fogo, mas diante da presença daquele que está sentado no alto e sublime trono, o camarada pode ser cheio de fogo, o camarada pode pingar santidade, mas diante da presença dele tem que esconder o pé, tem que esconder o rosto, porque diante da santidade dele ninguém permanece com os olhos abertos, ninguém permanece com a cara descoberta, porque é fulminado. Glórias a Deus para sempre. Muitos me perguntaram: pastor, por que quando a igreja será arrebatada, o nosso corpo vai ser transformado? Irmão, Deus derrama um pinguinho da sua presença e você rola no chão. Imagina você chegar com esse corpinho teu diante da presença de Deus, você morre, irmão. Não tem jeito. Isaías está vendo seres cheios de fogo, voando de um lado e do outro. Fica imaginando comigo, seres voando de um lado e para o outro. Mas quando eles se olham um para o outro, a Bíblia disse, quando um olha para o outro, eles começam a dizer: santo, 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 santo. Mas não era para os serafins não, irmão, porque quando eles disseram santo, santo, eles dão uma olhadinha para lá para cima. Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E quando aqueles seres lá em cima, eles diziam: santo, 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 a Bíblia disse, Isaías disse, que os batentes do templo estremeceram com a voz daquele que clamava. Imagina, irmão, você estando aqui na terra, o teto aqui se parte, se abre no meio na tua visão, e você está vendo aquilo. Só você está vendo que os batentes estão tremendo. Só você está vendo o serafim cheio de fogo. Só você está vendo aquilo que Deus deseja que você veja. Só você está vendo acontecendo aquele negócio. Isso aí diz: olha, o templo vai vir para baixo.
Os batentes estão tremendo pela voz daquele que clama. A Bíblia diz que toda a casa se encheu de fumaça, e a orla do seu vestido enchia o templo. Oh, glórias a Deus! Eu vi, estou na introdução, tá, irmão? Eu vi um dos serafins, diz Isaías, que ele pegou com uma tenaz, uma brasa viva, tirada do altar. Porque quem pensa que Deus não é um Deus de fogo se engana. Deus é um fogo consumidor, mas esse fogo de Deus também, ele purifica do pecado. Esse fogo de Deus purifica a tua vida da impureza. Esse fogo de Deus faz com que você cresça. Pegou com uma tenaz e dirigiu-se lá embaixo, onde estava acontecendo o culto. Porque lá embaixo entrou uma pessoa que pensou que perdeu. Lá embaixo no culto entrou uma pessoa abatida na sua alma. Lá embaixo entrou uma pessoa que pensou que o mundo ia se desabar em cima da sua cabeça. Lá embaixo está uma pessoa que entrou no culto pensando que era o último culto da sua vida. Deus disse: vai lá, leva uma brasa acesa do altar diante da presença de Isaías. Irmão, Serafins pegou aquela brasa, se dirigiu onde estava o profeta. Com essa brasa, a sua boca foi tocado, o seu pecado foi purificado, e a sua boca foi purificada. Interessante que ele disse: depois disso, eu ouvi uma voz que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Amém? É disso que eu quero falar com você nessa noite. Amém? Através da história, Deus, ele levanta gerações para adorar o seu nome. Através da história, Deus levanta pessoas, seres, para adorar e exaltar o seu nome, porque nós fomos criados para adorar e exaltar o nome do Senhor. Eu e você fomos criados para adorar a Deus. Eu e você, nós fomos criados, vou repetir, para adorar a Deus. Interessante que ele cria todas as coisas. Pela sua palavra, ele cria todas as coisas. Interessante é que ele cria serafins, querubins, anjos e arcanjos, com um motivo: para adorar e exaltar o seu nome. Interessante é que eu vejo, a Bíblia diz no livro de Apocalipse, João, ele está na ilha de Patmos, onde que estava o comando de Nero. Nero, ele colocava as pessoas para fazer trabalhos forçosos e morrer naquela ilha. A história disse que o velho João, ele estava preso, e quando ele estava preso, um dos chefes dali, eles tentaram matar o velho João. Eles então colocam o João no meio da praça, diante da multidão que estava ali. O velho João então está perante a multidão, e os seus acusadores estão com ele. E a história diz que eles disseram para o velho João: João, nega esse Jesus e você vive. Nega esse Jesus e você continua vivendo. Nega esse Jesus que você prega e você continua vivendo a sua vida tranquilamente. Diz a história que eles então ferveram óleo numa panela gigante. Eles ferveram óleo naquela oportunidade e disseram: João, se você não negar, você vai mergulhar no óleo e você vai morrer. Se você não negar, nós vamos te colocar na panela com óleo que está quentinho para você morrer ali dentro. João disse: pode me jogar no óleo quente, pode me jogar onde você quiser, eu não vou negar esse Jesus que tanto amo. E nós negamos Jesus porque tanta coisa. A história diz que jogaram o velho João naquela panela, e ele começou a nadar, ia se mergulhar, ia tomar um banho de óleo, porque a cultura disse, a história disse que aquele óleo quente, queimando, não fez nada para o velho João. Ele tomou um banho de pele, irmão, a pele dele ficou zeradinha com aquele óleo.
tiraram João da panela fervendo com óleo. Então disseram para ele: vamos te jogar lá na ilha de Patmos, onde você vai passar seus últimos dias. Você vai morrer lá, você vai terminar os seus dias lá. Irmão, o que eu acho interessante é que quando o inimigo determina a tua história está findada, Deus disse: é agora que eu vou começar a trabalhar. Quando o inimigo pensa que já a tua história acabou, Deus disse: agora que eu vou começar a tua história. Oh glória! João estava na ilha de Patmos. A Bíblia diz que ele estava no Espírito quando ele ouviu a voz do Senhor. Irmão, eu não sei se ele estava orando, eu não sei se ele estava adorando, eu não sei se ele estava ouvindo um CD do Christian, alguma coisa ele estava fazendo, mas ele estava no Espírito. Eu vou abrir um parêntese para te dizer: não adianta você entrar na igreja, não adianta você ouvir a palavra, não adianta você gritar, você chorar, você aplaudir. Você precisa estar no meio da igreja, no Espírito, para você ouvir a voz do Senhor falar contigo. Porque somente nós estando no Espírito que nós ouvimos a voz do Senhor falar conosco. João estava no Espírito, disse a Bíblia, quando ele ouviu a voz do Senhor. E aquela voz é como voz de muitas águas. Eu não sei se alguém já daqui foi a Foz do Iguaçu. Você vai compreender essa palavra. Uma voz como voz de muitas águas. Irmão, se você entrar naquela passagem lá nas cataratas do Iguaçu, se você não colocar alguma coisa no seu ouvido, você fica surdo. De tamanha potência daquela água que desce naquelas cascatas. A Bíblia disse que João ouviu a voz do Senhor como voz de muitas águas. Irmão, ele caiu quase morto. E ele começou a olhar e disse: olha, o pé dele é como latão polido no fogo. As suas vestiduras são brancas. Os seus olhos são como chama de fogo. Da sua boca sai uma espada de 2 gumes. No seu peito tem um cinto de ouro. Ele disse: João. Irmão, quando ele diz João, irmão, eu fico imaginando que essa voz entrou pelo ouvido de João. Essa voz foi dentro da alma de João. E João pensou: essa voz eu conheço. Essa voz me é familiar. Essa voz é conhecida. Ele pega na mão de João: eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Eu estive morto, mas agora vivo para todo sempre. O Senhor levanta João. João, está difícil aqui embaixo? Tá, Senhor. Está difícil aqui? Tá, Senhor. Vamos lá, eu vou te levar lá dentro para você ver as coisas. Irmão, é lindo contemplar o atardecer quando ele cai. É lindo contemplar aquela lua laranja, aquela lua amarela, aquela lua, metade da lua, a lua inteira. É lindo. Só que nós vemos o céu aqui por fora. É lindo. Imagina o céu lá por dentro. É mais lindo ainda. João foi olhar o céu lá por dentro. E ele começa a escrever e diz: olha, eu estou vendo um assentado no trono, semelhante a uma pedra de jaspe, uma pedra preciosa. A seu redor 24 tronos, com 24 anciões, com coroa na sua cabeça. E ao seu redor milhares e milhares de seres, adorando a uma só voz, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E quando aqueles seres começam a adorar, os 24 anciões tiram a coroa das suas cabeças e se prostram perante aquele que está naquele trono. Aqueles seres foram criados para adorar a Deus. Aqueles seres foram criados para adorar aquele que está sentado no trono. A Bíblia diz, se você conhece a história, que um quis se assentar no trono de Deus, um que a Bíblia chama de Lúcifer, anjo de luz, aquele que comandava o coral dos anjos. A Bíblia diz que ele preparava os mais lindos
hinos e louvores e se apresentava perante Deus. Ele era o instrumento perfeito de adoração a Deus. Por isso que ele odeia a tua vida, irmã. Por isso que ele odeia a tua vida, irmão. Porque nós somos perfeitos instrumentos de adoração a Deus. Por quê, pastor? Por quê? Porque você pode estar no banheiro, você pode estar na cozinha, você pode estar no trabalho, você pode não ter um violão, você pode não ter um teclado, você pode não ter uma bateria, mas aonde você estiver, você levanta a sua voz e começa a adorar. Você aplaude, você adora. Você corre, você adora. Você é o instrumento perfeito de adoração na terra que Deus criou para adorar o seu nome. A Bíblia disse que ele quis se assentar no trono. Irmão, não conheço ninguém. Se você conhece, me apresente alguém que quis ocupar o lugar de Deus e permaneceu na bênção. Alguém que quis ocupar o lugar de Deus e permaneceu na vitória. Alguém que quis ocupar o lugar de Deus e permaneceu na bonança. Não tem ninguém que queira ocupar o lugar de Deus e ficar, como vocês disseram, ficar na boa. Não tem ninguém, irmão. Quando alguém quer ocupar o lugar de Deus, Deus o destrona e joga simplesmente na terra. Não tem ninguém que deseja e queira ocupar o lugar de Deus, porque não permanece em cima. E Satanás quis ocupar o lugar de Deus, pensando que ele permaneceria, mas a Bíblia disse que ele foi jogado em terra. Irmão, agora conheço pessoas que se humilham perante a presença de Deus e Deus o exalta. Conheço pessoas que derramam seu coração perante a presença de Deus e Deus garantiza a vitória na sua vida. Interessante é que na Bíblia inteira nós temos relatos de pessoas que quiseram ser um pouquinho mais que Deus, e quando você quiser ser um pouquinho mais que Deus, aí você termina no chão, você termina na cara, no pó. Tinha um homem que perseguia a igreja, você conhece a história, não prego nada que você não conhece. Tinha um homem na história, diz a Bíblia, que ele perseguia os cristãos, que ele colocava em prisões os cristãos. Ele então pegou algumas cartas e se dirigia na cidade de Damasco, porque ele pensava que era tudo, e ele pensava que Jesus não era nada. E quando ele pegou as cartas, ele se dirigia na cidade de Damasco para prender os cristãos. De repente, no capítulo 9 do livro de Atos, uma luz atravessa no seu caminho e uma voz fala com ele dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Irmão, aquele que pensava que era tudo, agora está feito nada. Aquele que andava com o nariz empinado, agora está lambendo a terra, porque não tem ninguém que queira ocupar o lugar de Deus ou se achar alguma coisa que permanece lá em cima. Mas aquele que permanece na obediência, na humildade, Deus o exalta. A Bíblia disse que ele foi jogado em terra. Então aquela criação de Deus, ela foi destituída da glória de Deus. Os anjos que se arrependeram, disse a Bíblia, foram colocados em prisões celestiais. Mas aqueles que seguiram Satanás, eles se transformaram o que nós conhecemos hoje como demônios, que se manifestam e vêm aqui na terra para atormentar a sua vida. Mas no nome de Jesus, eles caem fora, porque não tem ninguém que possa resistir o nome de Jesus, que tem poder e autoridade. Interessante é que Deus então começa a formar um homem, e eu acho lindo a criação de Deus. Eu acho lindo porque Deus começa a formar um homem. O homem não foi feito do Big Bang, o homem não foi feito de todas essas coisas que nós ouvimos lá. O homem, ele foi pensado, porque Deus está falando: haja luz, e houve luz. Haja e ouve, haja, mas quando chega no ser humano, ele diz: vamos parar, porque nós precisamos pensar para fazer esse negócio aqui. Façamos. O homem então não foi Deus sozinho que te fez, não. Ele fez uma reunião e diz: olha, filho, ô Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A Bíblia diz então que ele começa a formar o homem do pó da terra. Irmão, o que eu acho interessante com Deus é que ele te fez com algo que não valia nada, que não vale nada. Um ser tão insignificante que Deus criou, mas para
Ele, na sua presença, você tem um valor tão grande, tão grande, tão grande, que você junta todas as fortunas do mundo e não pagam o valor que você tem. Ele começa a formar, irmão. Vamos fazer o pé. O dedão você faz maior. O último você faz mais pequenininho. Né? Tem pessoa que tem o dedão desse tamanho aqui. E ele formou o boneco de barro. Porque foi feito de barro, irmão. Quando a Bíblia diz de barro, a veia é de barro. O rim é de barro. O coração é de barro. Os olhos são de barro. A orelha é de barro. O boneco, ele foi feito de barro. E Deus então se aproxima a ele e dá o fôlego de vida. Deus se aproxima a ele e diz: olha, está pronto. Você não vale nada. Porque barro, irmão, se quiser ficar rico, não venda barro, porque o barro não tem valor nenhum. Venda ouro, venda prata, porque barro não tem valor nenhum. Deus fez de barro. Deus se aproxima a ele. Irmão, quando ele recebe o sopro de vida, o sangue começou a correr, o coração começou a funcionar, o rim começou a funcionar, o pâncreas começou a funcionar, tudo começou a funcionar da melhor, porque nós lemos a Bíblia e nós queremos fazer tudo rápido. Deus criou ele, já criou com vida. Não, irmão, ele fez de barro. E ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Aí disse a Bíblia que ele se transformou numa alma vivente. E a alma vivente adora a Deus, irmão. Tudo que respira, disse o Salmo, louve ao Senhor. Tem alguém que está respirando aí? Tem alguém que está respirando aí? Então você foi criado para adorar. Ele começou, irmão, eu fico imaginando quando Deus entrava naquele jardim, e quando a presença de Deus invadia aquele jardim, ele sentia a presença vindo. Irmão, não tem ninguém, se você conhece, me apresente, porque alguma coisa de errada está acontecendo na vida dele. Não tem ninguém que quando sente a presença de Deus, ela fica com a boca fechada. Não tem ninguém que conheço, que está na presença de Deus, que quando ele sente a presença de Deus, não corre uma lágrima pelo seu rosto. Se não acontecer isso com ele, é porque ele está com defeito de fabricação. Porque quem sente a presença de Deus, ele não fica com a boca calada, ele deseja dar glória para ele, um louvor para ele, uma adoração para ele. E quando a presença de Deus invadia aquele jardim, eu acredito porque Adão era pentecostal, quando a presença de Deus invadia o jardim, ele dizia: glória a Deus, aleluia, a presença dele está chegando no jardim, a presença dele está invadindo o jardim. Irmão, quando a presença de Deus, quando Deus se apresenta, ele não vem sozinho. Quando ele se apresenta, todos os atributos dele vêm juntamente com ele. A santidade vem junto, a glória vem junto, a unção vem junto, a autoridade vem junto, a ousadia vem junto. Tudo aquilo que Deus tem e representa, quando ele se apresenta, vem junto com ele. Glórias a Deus. E quando ele invadia o jardim, a alegria era grande, porque se ele estava triste, a alegria ia embora com a presença de Deus na sua vida. E Deus ia embora. E ele então pensando, ele olhando assim os passarinhos, uma passarinha se beijando com o passarinho, o leão com a leoa. E eu, Senhor? Eu vendo todo mundo feliz, e eu, Senhor? Estou sozinho aqui, já coloquei nome em todo mundo, não tenho mais nada o que fazer. E Deus disse: vou providenciar a companheira para você. Adão, ele dorme e ele acorda casado. Foi o casamento mais rápido que eu vi na história, irmão. Adão dorme e já acordou casado. A Bíblia diz que Deus faz ele cair no sono.
arranca uma costela, ele faz a sua companheira. Sabe por que Deus arrancou da costela, irmã? Irmão, porque mulher é para andar do teu lado, não é para você pisar. Mulher é para andar do lado de você. Mulher não foi feito para mandar menos e mais do que você. Mulher foi feito para dividir opiniões e chegar a um resultado certo para que a glória de Deus se manifeste na tua vida. Não, eu sou machão, quem manda sou eu. Não, irmão, você não manda coisa nenhuma. Quem manda na tua vida, na tua família é Deus. Deus te colocou lá para você administrar a tua família, a tua esposa, os teus filhos. Glória a Deus. Agora vai uma para as irmãs. Irmã, você foi feito mais forte do que o homem. Você é mais forte do que o homem. Mulher aguenta mais. Quero ver o homem ter filho? Nunca, irmão. É só mulher que aguenta. Irmão, eu fico com meu filho 10 minutos, o braço está quebrando. Minha mulher fica o culto inteiro com ele no braço, para ele fichinha. Mulher foi feita mais forte. Sabe por quê? Porque eu e você, homem, nós fomos feitos de barro. Agora a mulher, ela foi feita de osso. As mulheres ficaram contentes agora. Glória a Deus. A tua companheira está feita, Adão. A Bíblia diz que o Satanás enganou a mulher e deu tudo aquele rolo. E Deus vem. Deus está vindo. Deus está se aproximando. Mas agora a alegria foi embora. Agora a vergonha entrou na sua vida. Porque antes a presença de Deus alegrava, hoje a presença de Deus é um peso. Antes a presença de Deus trazia regozijo, agora traz um peso muito grande na nossa alma. A presença de Deus está chegando. E Adão, ele vai se esconder, irmão. Ele corre como se pudesse correr da presença. Ele corre e se esconde. Adão! Cadê você, Adão? Irmão, isso aí é uma piada muito grande. Como se alguém pudesse se esconder da presença de Deus. E eu acho lindo as palavras do salmista que diz: Senhor, aonde fugirei da tua presença? Se eu subir nas montanhas, ali tu estás. Se eu descer nos oceanos, ali está a tua presença. Trevas e luz são as mesmas coisas. Não tem lugar aonde correr da presença de Deus. E Deus já chega: Adão, cadê você? Como dando uma de brasileiro, desentendido. Você acha que Deus não sabia onde o camarada está se escondendo? Cadê você, Adão? Está por aqui, Senhor. Não adianta se esconder da presença de Deus. Não adianta colocar coisas diante de nós para se escondermos diante da presença de Deus. Não adianta colocar máscara na nossa cara querendo se esconder da presença de Deus. Não adianta representar diante de Deus, porque representar é só na telenovela. Diante de Deus você tem que ser real e verdadeiro, porque não tem ninguém que possa se esconder diante dos olhos do Senhor. Você pode mentir para o pastor, você pode mentir para a pastora que está tudo certo, você pode mentir para o seu marido, para a sua mulher que está tudo certo. Pode ser que nunca eles vão te descobrir, mas quero ver você mentir para ele você não tem nem jeito de mentir, porque ele te conhece, desde antes que você nascesse, ele já te conhecia, e no ventre da tua mãe ainda ele te santificou, e te deu para o profeta das nações. Estou aqui, Senhor. Você está aí? Senhor, eu ouvi a tua voz, e senti vergonha. Eu ouvi a tua voz, senti a tua presença e eu senti vergonha. Adão tinha transgredido a lei de Deus. A única coisa que faz sentir a nossa vida dessa maneira é quando nós transgredimos a lei de Deus. A única coisa que separa a nossa vida de Deus é o pecado. O pecado cria uma barreira entre Deus e nós, que nos separa de nós sentirmos a glória de Deus na nossa vida.